Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O evangelizador encontra só em Deus sua segurança, seu apoio, sua proteção. O trecho que hoje meditamos se encontra 4 vezes nos evangelhos com pequenas variantes. Quando Jesus envia os 12 e quando envia os 72. Na narração de Marcos, Jesus permite que o evangelizador tenha sandália e bastão. Nas outras 3 narrações, nem isso. Qualquer que tenha sido a palavra exata de Jesus, no coração dos apóstolos ficou esculpido que não deviam ter segurança nenhuma, a não ser em Deus. Nada de dinheiro, nada de mochila, nada de bolsa, nada de pão, nenhuma troca de roupa. Deviam ser totalmente entregues nas mãos da providência divina. A bolsa e o dinheiro em si não são mal, tanto que a comunidade de Jesus tinha uma bolsa comum, que Judas tomava conta. Mas nas missões em especial, é claro que podemos confiar unicamente em Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inúmeras vezes meditamos este maravilhoso trecho que é o alicerce de todo missionário. Jesus não se contenta que uma pessoa o siga, mas quer fazer dele um missionário. Não existe discípulo que não seja também missionário. E, ainda mais, não existe missionário que não seja também um bom discípulo. Quem segue Jesus é sempre discípulo missionário juntos, ao mesmo tempo, com toda a garra do seu coração. Nunca haverá alguém que pode estar perto de Jesus sem ser enviado por ele, sem se tornar missionário. E estar perto de Jesus com coração significa ser seus discípulos de verdade. Uma pessoa que busca Jesus somente para ser consolado por ele não encontrará nem consolo nem intimidade com Jesus. Porque Jesus é o enviado do Pai, e quem vive na intimidade com ele continuará esta corrente de missão, será enviado por Jesus. Cristão que não é missionário não passa de um galho seco. A segunda coisa que podemos observar é que Jesus dá dicas concretas para seus missionários. Eles não são sonhadores, não se contentam em sonhar com a missão, mas a vivem concretamente. Pegam seu cajado, amarram um cinto e saem andando. Para Jesus, o uniforme do missionário é a santa pobreza, que é o recipiente que contém Deus. Para Jesus, é tão importante andar sem nada que isso se torna a última recomendação, a mais importante e sagrada.
O fato de não ter nada é um sinal visível que atrás dos evangelizadores está Deus, que eles são levados pela mão de Deus e por nada de humano ou material. O evangelizador pobre se torna um sinal vivente do Deus que o envia e o sustenta. Se ao longo do caminho o missionário esquece do chamado à santa pobreza e acaba carregando um sapato ao invés que sandália, acaba carregando comida na sacola, acaba guardando dinheiro ou procurando mais túnicas, então isso destrói a sua missão e neutraliza os seus esforços. Isso nos deve fazer pensar muito, mas vamos caminhando. O missionário deve ter como objetivo claro pregar que todos se convertam. Nada e ninguém pode desviar a atenção do missionário desse objetivo: pregar que todos se convertam. A metodologia para pregar e converter é esta: anunciar a conversão, expulsar demônios, curar os doentes, ungí-los com óleo. O missionário é também médico dos corpos, pela graça de Deus, mas não pode se reduzir a um médico. Deve ser bem claro para ele e para todos os que estão ao seu redor que o primeiro e fundamental objetivo de tudo do que o missionário faz é pregar que todos se convertam. Depois, as formas de anúncio podem ser várias. Alguns pregam com sua voz, como São Francisco, que saiu evangelizando pela Itália inteira e chegou até o sultão do Oriente. Até ele pregou com palavras e milagres. Mas pode ter quem prega com o silêncio da caridade, do amor, da compaixão, como Santa Teresa de Calcutá, cujas obras são evangelizadoras em si mesmas. O essencial é que ninguém perca o foco. Por isso, precisa verificar constantemente como vai a nossa pregação. Jesus não manda pregar sem resultados, sem efeitos. Ou as pessoas se convertem, ou serão marcadas para sempre com um terrível sacudir a poeira dos pés e o abandono do missionário que vai para o outro canto. Sacudir a poeira das sandálias era um gesto feito pelos judeus quando regressavam de um território pagão. Com tal ritual, indicavam que não queriam nenhuma relação com aquele que não adorava o verdadeiro Deus. Jesus quer que os missionários abram seus olhos à eficácia da sua pregação, e toda indiferença deve ser punida. A pergunta necessária para todos nós hoje é: eu estou pregando a conversão ao reino de Deus com todas as minhas palavras, com todas as minhas ações? Estou pregando com eficácia? Para exigir dos outros, é necessário que eu faça a minha parte, que pregue com eficácia. Vamos parar um minuto e pensar como é a nossa atitude e a nossa pregação. Eu que prego a conversão, me converti? Eu estou pregando com a minha vida e a minha palavra? Enfim, vamos sublinhar a metodologia base da missão. Enviou-os 2 a 2. Nunca Jesus mandou alguém pregar sozinho. Precisa lembrar muito disso em cada momento.
Vale a pena refletir. Existe o sinal da pobreza extrema do evangelizador e existe o sinal da comunhão. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você já experimentou ficar dia e noite por uma semana ao lado de uma pessoa? Você poderá ver como sai o teu homem velho, poderá experimentar como é difícil viver em comunhão. Não é fácil pregar e ainda mais difícil é pregar em comunhão. Jesus sabia o que fazia e, enviando 2 a 2, ele queria que a primeira pregação fosse a silenciosa comunhão. 2 a 2, os missionários formavam pequenas comunidades ambulantes. São Francisco um dia disse ao seu confrade, seu irmão de comunidade: "Vamos pregar na cidade." E os dois partiram. Chegaram na cidade, andaram, deram a volta completa e voltaram. Surpreso, o irmão, que andava com São Francisco, perguntou: "Não devíamos pregar, Pai Francisco? Por que não falamos uma palavra?" E São Francisco respondeu: "Nós pregamos. Todos viram que andávamos juntos, eu e você, como irmãos, e esta foi a nossa pregação: testemunhar a família que Jesus criou entre nós." Andar 2 a 2 era o modelo visível da maravilhosa vida de Jesus que eles pregavam. Portanto, não existe missionário sozinho. E se ele não vive um clima de comunidade, de família, de fraternidade, de maneira forte e concreta, sua pregação se tornará vazia e deverá sacudir a poeira contra si mesmo. Irmãos, com estas reflexões no coração, vamos ouvir de novo esse trecho para que entre bem no nosso coração e nos faça entender o que significa sermos missionários de Jesus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: "Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles." Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos impulsione a pregar com as palavras ou com as ações, ou melhor ainda, com as palavras e as ações juntos.
Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Os enviou 2 a 2. Paz e alegria a todos. Sem bolsa nem dinheiro para pregar a conversão. Paz e alegria a todos. Antes que a espera desgaste anos em mim, e estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Oh, Mars, singing your love and glory, through every nation preaching the greatness of your name. My feet and my hands will